do Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Edmilson. Edmilson, vem aqui fazer essa oração, dirigente da mocidade, glória a Jesus, fazer essa oração, apresentando ao Senhor o nosso evangelista Valdir. Amém? Amém. Senhor, Deus, seu Pai, eu queria saber, seu Pai, para te pedir, Senhor, estamos orando agora, meu Pai, favor, seu céu, meu Pai, que já está na tua mão, meu Pai, usa meu nosso filho, meu Pai, que está na tua frente, meu Pai, para falar, Senhor, para que meu Pai, essa dor, meu Pai, ô, Senhor, que eu queria ser, Senhor, eu estou orando por Senhor, eu quero falar, para cada coração, meu Pai, para poder, meu Pai, essa dor, meu Pai, eu sou teu filho, meu Pai, meu Pai, é teu Pai, meu Pai, eu sou teu filho, Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Aproveitar o ensejo que nós estamos sobre os nossos pés, quem trouxe o mapa para o viajante, a espada do Espírito, a palavra de Deus, tome nas vossas mãos e abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, São Lucas 17, enquanto os amados abrem as nossas vidas, eu quero externar os meus agradecimentos, louvando a Deus por mais uma grande e honrosa oportunidade que Ele me concede estar na sua casa e junto com a noiva de Jesus adorar o nome do Senhor. Pode ser hoje o nosso último culto. Todos mostram que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Quem aguarda o arrebatamento, diga glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida. Do anjo das igrejas, pastor Valdir. E Deus continue abençoando o pastor local, com toda a sua família, também o co-pastor, o evangelista Cláudio, né? O co-pastor Cláudio, junto com o corpo docente, de obreiros e obreiras, que junto com os médicos congregados, os irmãos têm servido a Cristo com prazer nessa casa. Louva a Deus também pela vida da missionária Esther, que Jesus quis usar, nos convidar para darmos glória a Deus pela pessoa da sua vida e sua família. Quantos estão aqui para serem mais do que abençoados nessa sexta-feira de vitória? Diga amém. Hoje, para o mundo, é sexta-feira 13. Nós também. E eu já postei no meu Face, e hoje a bênção vai ser recalcante, sacrodita e transbordante. Eu estava sentado aqui e fiz uma soma rápida, no meu pouco conhecimento em matemática. 3 1 e 3 dá 4. Então, nós estamos unidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Entra no 3 em 1 e a bênção vai ser grande. Amém? São Lucas capítulo 17, quando nos encontraram, digam amém. A epígrafe desse capítulo diz-nos assim: os tropeços. Eu lerei o versículo de número 5 e o 6, 17, 5 e 6. Então disseram os seus discípulos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Verso 6. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Podem chamar sempre? Se por favor, coloque a sua Bíblia do lado, pondo uma marcação nela. Vamos ver aquilo que o Santo Espírito tem nessa noite para edificar sua noiva nesta abençoada casa de oração. O tema que nós iremos ministrar
ministrar, diz a seguinte expressão: a fé, a chave da conquista. Fé, a chave da conquista. Vamos memorizar? Fé, a chave da conquista. 1, 2, 3. Mais uma vez, para ficar bonito, nesse monocronismo, fé, a chave da conquista. 1, 2, 3. Isso, parabéns para todos eles. O texto que nós lemos aqui em apreço é narrado pelo escritor, doutor, historiador, escritor e médico Lucas. Lucas, ele narra o Evangelho de Jesus. Lucas, que ele não foi discípulo participativo na escola de Jesus. Lucas, que não foi um apóstolo, que ouviu os ensinos primordiais de Jesus. Lucas, mesmo não andando com Jesus, ele passou a ser um seguidor de Cristo, passou a ser um contemporâneo de Barnabé, contemporâneo de Paulo, e também ele ouviu os relatos primitivos dos irmãos do primeiro século, dos irmãos da igreja primitiva, e este evangelista Lucas, ele escreveu 2 livros do Novo Testamento, como o senhor já sabe. O livro de Atos da Morte tem 28 capítulos, e o Evangelho de Jesus narrado por Lucas, que tem 24 capítulos. Quando Lucas está escrevendo ou descrevendo esse contexto do capítulo 17 do seu livro, ele está narrando para nós uma navegação, um ensinamento, uma instrução que Jesus estava tendo para com os seus discípulos. Os irmãos sabem tanto quanto eu que para as multidões Jesus falava por parábola. Porém, para os seus discípulos, Jesus falava por enigma, por mistério, com certeza as coisas de Deus. Jesus pegou os seus discípulos, que foram 12 alunos, e esses discípulos andando com Jesus, por cerca de 3 a 3 anos e meio, foi chamado de apóstolo, enviado, missionário, obreiro. E mesmo eles andando com Jesus por cerca de 3 anos e meio, eles não aprenderam tudo na escola apostólica, juntamente com o maior professor, com o maior obreiro chamado Jesus. E ele, os discípulos ouvindo a conversação de Jesus, o versículo de número 1, Jesus está dizendo para os discípulos: Jesus não está falando para as multidões, Jesus não está falando para os doutores da lei, Jesus não está falando para os saduceus, para os escribas, para os essênios zelotes, ou estudiosos da época, meados dos anos 26 a 29 do C, os estudiosos que guardavam o Torá, a lei mosaica, conheciam e imaginavam o pensador. Jesus não estava falando para os estudiosos, mas Jesus estava falando primeiramente para quem? Para os seus discípulos. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia no versículo de número 1, Jesus dirige a palavra direta para os discípulos e diz: é inevitável que venha engano. Vamos supor que Jesus está falando meados do ano 28 DC. Jesus está conversando para os seus discípulos, dizendo: é inevitável que nós vamos apagar, vamos deletar. E não acontece escândalo. Quando Jesus está falando para os discípulos que é inevitável que o escândalo acontecesse, os discípulos começam a ouvir o ensinamento e eles começam a titubear, começam a se mexer por dentro e amarrar um pouquinho a sua fé. Quando Jesus disse que era inevitável que os escândalos acontecessem, mas agora Jesus fala para os discípulos que ai daquele por quem vem os escândalos. Jesus está falando para os obreiros discípulos. Depois Jesus continua falando, a segunda lição desse contexto, o dever de perdoar. Perdoar não é fácil. Nunca foi fácil perdoar. Por exemplo, quando alguém pisa no nosso carro, é muito difícil de falar assim: eu te amo, pisa no outro pé. Perdoar nunca foi fácil. O mundo não consegue perdoar. As pessoas sem Deus não conseguem perdoar. Os bons sem Deus não conseguem perdoar. As boas sem Deus não conseguem perdoar. O homem sem Deus não consegue perdoar. A mulher sem Deus não consegue perdoar. O ancião sem Deus não consegue perdoar. A anciã sem Deus não consegue perdoar. Até mesmo o crente sem Deus não é fácil.
para que ele trazia o escândalo, Jesus continuou ensinando para os discípulos sobre o dever de perdoar. E como eu introduzi, não é fácil perdoar. Humanamente falando, não tem nenhum bonzinho, não tem nenhuma boazinha, não tem nenhum virtuoso, Assim mesmo. e não tem nenhuma virtuosa que seja autossuficiente para liberar perdão. Mas nessa noite nós temos um ajudador que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ô glória. E ele não está sobre nós. Ele não está na nossa frente ou vanguarda. O nosso ajudador excelso não está nas nossas laterais. O nosso ajudador maior, amado por pastor, não está na nossa retaguarda. Mas o nosso ajudador, segundo a expressão do apóstolo amor, ele habita em nós e nos ajudará na nossa vida para nós batalhar. Nós estamos na sexta-feira de guerra, sexta-feira de batalha, mas essa batalha não vai batalhar sozinho, Deus vai te ajudar nessa batalha. Ninguém vai te crucificar, ninguém vai te jogar no buraco, ninguém vai te jogar no cisterna, mas essa noite Deus vai levantar ajudadores que a tua fé vai começar a sair de baixo. Fala assim, meu irmão, fala assim. Deus vai levantar a fé. Glória a Deus! Inclusive, os ouvintes que estão do meu lado aqui conhecem mais de vida, é uma bênção. Estou aprendendo coisas aqui que estão intercedendo. Quando Jesus chega e fala para os discípulos o dever de perdoar, Lucas, que escreveu para os gregos, ele não descreve o que Mateus, que escreveu para os judeus, descreve. No paralelismo, na harmonia dos evangelhos, capítulo 17 de Lucas e o capítulo 18 de Mateus, conjectura, unifica-se, faz uma junção, faz uma harmonia, falando-se do mesmo acontecimento.
Jesus pega os seus apóstolos e ele não tinha Honda Civic. Nesse período, Jesus não tinha Corolla. Nesse período, Jesus não tinha F-Sport. Nesse período, Jesus não tinha Citroën. Nesse período, Jesus não tinha os carros novos que os obreiros têm. E o obreiro tem que ter carro novo, gente. De vez em quando eu vejo os carros novos. Eu só não profetizei um carro de 5 portas, pastor, porque aí não tem. Mas eu não quero carro de 2 portas mais. É o último que eu sei. Eu ando com ele, mas você é meu companheiro. Porque tem pessoa que quer a bênção grande, mas não valoriza a pequena. Eu valorizo a pequena para depois receber uma bênção real. Às vezes ele e às vezes era acelerado. Aí Jesus escolheu o filho. Aí quando Jesus fala o dever de perdoar, e eu estou pregando Bíblia e o que eu já vivi. Quando Jesus fala o dever de perdoar o seu irmão 7 vezes ao dia, aí Pedro chega para o rabi, para o mestre, para o professor chamado Jesus, e falou: Rabi, ô Rabi, eu devo perdoar 7 vezes ao dia o meu irmão que arrependido vier pedir perdão para mim? Aí Jesus fala: não somente 7, mas 70 vezes 10. Os irmãos que são matemáticos aí, conhecem matemática muito melhor do que eu cheguei da roça de pouco dia, estou aprendendo a falar um pouquinho ainda, graças a Deus eu vim da roça e não nega a minha raça e não tenho vergonha de falar. 70 vezes 7, amado pastor, dá o quê? 490, certo? 490 vezes ao dia. Quando Jesus fala esta expressão, uma linguagem figurada, ele não está usando o termo literário. Porque se Jesus usasse o termo literário, se a pessoa viesse 490 vezes por dia e pedisse perdão, e quando viesse na próxima vez e passasse de 490 e daria a fazer 91, a pessoa não poderia perdoar. Eu sei que aqui tem teórico que pode me ensinar e eu estou aqui para aprender. Até o dia que a trombeta soar e me transladar, eu estou aprendendo. Mas pelo pouquinho que eu sei, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está usando uma linguagem figurada, dizendo que nós temos que perdoar enquanto alguém vier pedir perdão para nós. Verdade? Todos nós aqui somos bem. Todos nós aqui nessa casa abençoada somos vasos de novo. Porém, dentro do nosso recinto doméstico, dentro da nossa casa, no seio da nossa família, diante dos nossos entes queridos e familiares, solidários e nós sabemos que somos nós
Glória a Deus. Nos ajuda mesmo, Jesus. É mesmo. Ela não está falando só comigo aqui. Aí quando Jesus vai falar para os discípulos, não está escrito aqui. Estou parafraseando, estou fazendo um exame analítico. Eu acho que os discípulos, que eram todos, até Satanás estava sendo sabatinado. Até Satanás estava sendo. Ele pegou ele e disse, não, Jesus falou que os 12 eram o diabo, então o diabo está envolvendo esse momento no verso. Aí eu vejo o discípulo coçando a cefálica a cabeça, possivelmente que alguns que eram, tinha um problemazinho de calvície, acho que alguns dizem que calvície é porque preocupa-se a administração do dinheiro. Eu acho que eu espero desse jeito. Todos dizem que é ansiedade, oleosidade, aí eu vejo um dos apóstolos coçando a cabeça e dizendo, não é fácil seguir a Jesus. Tanto é que, em outra parte do Evangelho, Jesus trouxe um sermão, e eu vou simplificar, que aqui na reunião do obreiro tem ideal. Jesus trouxe um sermão para os obreiros, e muitos obreiros disseram para Jesus, mestre, que sermão duro. Jesus entrou dentro da exortação, que mensagem duríssima, que mensagem de uma forma repreensiva. Mestre, esse sermão que eu trouxe foi muito duro. E outros que estavam sentados com eles, também não gostaram do sermão de Jesus. Aí Jesus olha para um dos seus obreiros. Jesus não queria dispensar os seus obreiros, porque Jesus não dispensa nem oferecido. Da vida, os oferecidos passam por um teste. Aí Jesus falou assim, vocês querem também seguir eles, não quero estar achando que isso é mais duro? Aí ele falou assim, mestre, como é que está escrito? Mas não quero juízo. Para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não. A luta está tão grande que a gente tirar da presença, mas fique na presença, porque na presença você vai ter não só uma bênção, mas você vai ter o dono da bênção. Você não vai colocar guerra. Eu prometi o pedaceiro na sua vida, especialmente o capítulo 28, que Deus pelo que a bênção do Senhor morrerá atrás de aumenta a nossa fé. Vamos aqui no verso 5, já vai continua para nós obedecer dentro do horário, que eu estou aqui entre a bênção e a bênção. Tem que pregar e tem que entregar as mensagens ativas que o Espírito tem para edificar o povo. Tá? Só deixa as pessoas estar filmando aqui para cá. Essa base de agora que veio, só em olhar para a senhora, você está ouvindo bem? Tá. A senhora está me entendendo agora o que eu estou falando? Só que eu olhar para a senhora, porque a senhora não fala nada, eu já aprendo com a senhora. Com essas câmeras, a mesma. Só levante a mão, por favor, para registrar, para ver que a senhora, o Espírito está falando com a forma de Deus. Eu vejo uma cruz.